Amém? Ao único que é digno de receber. Eu quero convidar você para ficar de pé e declarar isso. Eu quero convidar você para estar diante daquele que é digno, daquele que é o único e é digno neste lugar de toda adoração. Invisível, mais real a Ele. O quê? Abra sua boca, abra o seu coração, abra sua vida para Ele. Ao único que é digno de receber. Aleluia, Ele já está neste lugar. Só Ele é digno, só Ele é digno. Abra o seu coração para Ele nessa noite, sem reservas. Ao Rei eterno, imortal, invisível, mais real, a Ele ministramos o louvor. Você pode aplaudir a Ele nessa noite. Você pode exaltar Ele, glorificar o nome dEle. Aquele que é, que era e que há de vir sobre nós. Aquele que faz tudo e todas as coisas através da nossa vida. Ele está neste lugar e a Ele glória, a Ele louvor, a Ele adoração. Ele está neste lugar. Jesus está neste lugar. Tudo que Ele faz, pastor Orestes, você pode tomar o seu assento, fique à vontade. Tudo que o Espírito de Deus faz é contínuo e é crescente. Ele me ensinou isso nos meus primeiros dias de relacionamento com Ele. Ele me fez entender isso e me faz viver isso todos os dias da minha caminhada com Ele. Todo dia nós somos transformados de glória em glória. Todo dia nós somos modificados com o objetivo de nos tornarmos de fato a sua semelhança. Jesus está neste lugar. Esse Deus começou uma obra extraordinária em nossas vidas. O grande edificador do universo e da nossa história começou uma obra extraordinária nas nossas vidas. E essa obra ela é contínua e é crescente. Aquele que começou a boa obra é fiel e vai aperfeiçoá-la até aquele grande dia. Ele não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Ele começou a fazer uma grande obra nas nossas vidas. E nós estamos numa crescente. Nós estamos subindo. Nós vamos decolar. As nossas asas foram restauradas. Cadê as águias do Senhor neste lugar? Glorifique o seu santo nome. Nós não podemos nos acomodar, parar, porque é crescente o que Ele faz. O que Jesus está fazendo é crescente. As adversidades desta vida, dos nossos dias de dia a dia, não podem de maneira nenhuma nos atrair com o propósito único que elas têm de nos parar, de nos mobilizar. Nesta noite, o Senhor traz sobre a minha vida e a sua vida, sobre a nossa casa, sobre a nossa história, uma nova unção. Alegre-se, olhe para essa pessoa que está do seu lado, com expectativas. Creia nisso, espere por isso, almeje isso. Ele traz uma nova unção, porque aquilo que Ele faz é contínuo e é crescente. Você vai crescer, nós vamos subir, Carlão, nós vamos decolar. Este não é o nosso lugar, nós estamos subindo, nós estamos sendo aperfeiçoados. Aleluia! Louvado é o Teu nome, Jesus. O objetivo de Satanás é paralisar a obra que o Senhor começou em nossas vidas. É nos distrair. Quando nós estamos parados,
nós começamos a ver o nosso alvo, as nossas pretensões de alcance, muito distante de nós, porque estamos parados. Mas quando nós começamos a nos movimentar em direção àquilo que está proposto diante de nós, logo o nosso alvo se torna mais perto. O objetivo de Satanás é parar você, é paralisar você. E nesta noite, Deus traz sobre essa casa uma unção de ousadia. Nós vamos decolar. Nós vamos decolar. Porque Deus, Ele deseja que toda obra que Ele comece tenha um final perfeito, porque Ele é Deus perfeito. Deus está te desafiando, igreja, nesse tempo, te convidando a ficar de pé diante dessa adversidade e dizer para ela que assim como o choro tem prazo de validade determinado por Deus, toda adversidade também. Nessa noite, especificamente, como na tarde do dia de ontem, desse dia, o Senhor tem falado poderosamente comigo a respeito de eu não me acomodar, de eu não parar. E o apóstolo Paulo, escrevendo aos Filipenses, no capítulo 3 e no versículo 13, ele diz assim: eu não posso parar, porque quando eu paro, eu não prossigo, eu não continuo a avançar. Automaticamente o que eu faço é olhar para trás, é começar a me recordar e a viver o meu passado. Se eu não prossigo, automaticamente eu tenho que viver o meu comodismo, aquilo que já era a minha rotina de vida. Mas se eu prossigo, eu vou viver novidade de vida, eu vou alcançar o novo do Senhor. E o apóstolo Paulo, escrevendo aos Filipenses, no capítulo 3 e no versículo 13 especificamente, ele diz: quanto a mim, irmãos meus, esqueço-me das coisas que para trás ficam. E sabe o que eu faço? Eu prossigo, porque há diante de mim um prêmio preparado, para mim e para você, algo conquistado pelo Senhor. Por isso eu não posso parar. O propósito de Satanás em me fazer e te fazer parar é que nós vivemos das coisas passadas, é que nos torne incapazes de caminhar e alcançar aquilo que está proposto diante de nós. As coisas velhas, elas ficam para trás de mim. Eu prossigo para o alvo da soberana vocação, para o prêmio, para aquilo que Ele já conquistou para mim. E isso está em Cristo Jesus. O pastor Orestes já pregou tudo que eu queria pregar nessa noite. O Espírito Santo, Ele faz assim, porque é crescente, porque é contínuo. Aleluia. E eu queria compartilhar com vocês uma palavra que está no livro de Gênesis. Aleluia. No capítulo 16. Você não pode parar. Eu não posso parar. Nós fomos curados para curar. Amém? Nós somos curados para curar. Nós somos tocados com uma unção de cura. Nós somos tocados pela cura especificamente para que ela permanecesse em nós, para que nós fôssemos agentes e pudéssemos transmitir essa cura. João, escrevendo no livro de 1 João, no capítulo 2 e versículo 27, ele diz assim: olha a unção que vocês receberam dele, ela permanece em vocês. Viu? Fomos curados, amém? Fomos curados, amém? Essa unção permanece em nós. Se você quiser conferir, 1 João capítulo 2, versículo 27, lá no final da sua Bíblia, diz assim: olha, a unção que vocês receberam dele, ela permanece em vós. Espera aí. Não sendo necessário que ninguém mais
vos ensine acerca desta unção. Eu já estou curada. Não é necessário que ninguém te lembre disso. Viva como alguém que é curado. E eu comecei a perguntar isso para o Senhor: Senhor, sinto as tuas marcas em mim, porque já não sou mais a mesma pessoa. Mas como vai se manifestar isso em mim? Porque você não é curado e ponto. Porque Deus, Ele é estrategista. Ele usa pessoas específicas para a manifestação do seu poder. Nós estivemos reunidos durante 2 dias e 1 noite, para um tempo específico, para receber uma unção específica de cura, para curarmos. Essa unção, ela não pode permanecer em nós. E Ele diz assim: e esta unção que vocês receberam permanece, e não é necessário que ninguém ensine mais para vocês acerca dessa unção. Aleluia, aleluia. Vocês precisam ensinar agora acerca dessa unção. Vocês precisam transferir esta unção. Essa unção está em vocês. Essa unção permanece em vocês. O objetivo de Satanás é nos parar, para que nós esqueçamos da unção que nós recebemos dele. Gênesis capítulo 16. Eu falei com vocês, esqueci de abrir. A partir do versículo 1, diz assim, a gente vai ler até o versículo 4. Amém? Diz assim a palavra de Deus: Ora, Saraí, mulher de Abraão, não lhe gerava filhos, e ele tinha uma serva egípcia, cujo nome era Agar. Disse Saraí ao seu esposo Abraão: Eis que o Senhor me impediu de gerar filhos. Agora eu desejo que você entre, pois a minha serva, porventura, terei filhos dela. E ouviu Abraão a voz de Saraí. Assim tomou Saraí, mulher de Abraão, a Agar, a egípcia serva, e deu ao seu esposo Abraão, seu marido, ao fim de 10 anos que Abraão habitara na terra de Canaã. E ele entrou a Agar, e ela concebeu. E vendo ela que concebera, foi sua senhora desprezada aos seus olhos. Gente, eu confesso... Ai, deixa aceso, gente. Eu gosto de ver todo mundo. Pode deixar acesa a luz do... Por favor. Amém. Aí, estou vendo todo mundo. Quando eu li esse texto, ele trouxe um conflito muito grande na minha alma. Eu comecei a bombardear o Senhor de perguntas, a querer entender o porquê. Porque eu comecei a ver, a olhar para Agar como uma pessoa humilhada. Nós sabemos que todas as vezes que uma mulher ou sua história é relatada na Escritura Sagrada, ela faz, o que, Fabiola? Alusão, eu perguntei essa palavra a ela e esqueci. Ela faz alusão à igreja do Senhor Jesus. Amém? Está dando para entender? E eu comecei a prestar atenção e a ficar meio confusa acerca do comportamento de Agar, a escrava de Saraí, quando essa, em obediência à sua serva, concede um filho ao seu marido. Saraí não chegou para Agar e perguntou: você pode? Me ajuda, por favor. Não, ela disse: você vai dar à luz a um filho. Ela determinou a uma escrava, a uma serva, e essa, em obediência, não tinha opção. Em obediência, atendeu ao capricho, porque ela não tinha ordenança de Deus
a Saraí, não tinha ordenança de Deus para que aquela fosse a forma correta, que ela possuísse um filho. E ela vai dar à luz a uma criança. Depois, se você ler comigo, no capítulo 21 e no versículo 10, essa mesma mulher que decide que a escrava vai dar à luz a um filho dentro da sua casa, ela também decide que o seu marido deve despedir essa escrava, mandar que essa escrava vá embora, ela e o seu filho. E eu disse: Deus, isso é muito humilhante. E você está falando da igreja, Senhor. Você está falando está fazendo alusão a uma igreja humilhada, a uma igreja que estava obedecendo aos seus senhores, ao seu Senhor. E agora ela gera filhos, ela gera um filho em submissão. E ela é desprezada, ela é mandada embora. E eu já quero começar a despertar você nessa noite e dizer para você que quando eu fiz essa pergunta para Deus, Deus me deu a seguinte resposta: eu preciso usar de ferramentas, eu preciso usar os instrumentos que eu possuo. Eu precisei usar o projeto de Sara, ainda que eu não tivesse aprovado, para exaltar Agar. Você vai entender. Eu já quero abençoar a sua vida e dizer para você nessa noite que você serve a um Deus de justiça. Deus, Ele está vendo exatamente o seu nível de fidelidade e obediência a Ele. Ele se manifestará nesse ambiente, porque Ele é a nossa justiça, Tsequenu e Yavé. Ele é a tua justiça, Ele é a minha justiça. É tempo de nós vivermos esse ambiente. É tempo de nós trilharmos nesse ambiente e descansarmos nas asas do Senhor. Nós aprendemos que uma águia, ela é um dos pássaros que alça os maiores voos em sua carreira de ave, como ave, mas que mesmo alçando grandes voos, altos voos, as águias conseguem descansar, porque elas confiam. Eu não sei o que te trouxe nesse lugar nessa noite, porque é a primeira vez que eu entrei num ambiente como esse. Eu entrei com a minha vida destruída. Eu entrei porque eu tinha um marido que ele não olhava para mim como uma esposa. Eu entrei porque eu estava desesperada, eu só tinha 16 anos. E eu tinha um marido de 21 que não olhava para mim. Infiel, amante das bebidas. Eu não sei por que você entrou nesse lugar nessa noite, se foi como eu para numa noite como essa exaltar e agradecer, ou se como eu na noite que eu entrei, como eu acabei de relatar, para pedir a Ele socorro para a sua alma. Mas esse Deus que vai receber a sua adoração, esse Deus que vai ouvir o seu clamor, está neste lugar nessa noite. Ele está neste lugar nessa noite. E quer seja o motivo de você estar aqui nessa noite, Ele é fiel para responder. Ele é fiel para cumprir. Ele é fiel e vai receber a sua adoração. Aleluia. E Ele falou assim: minha filha, eu preciso de posicionamentos como o de Sara, para exaltar igrejas como Agar. Igrejas ainda que estejam gerando em submissão, estejam sendo humilhadas, e não conseguem olhar para aquilo que eu estou fazendo, não conseguem olhar para aquilo que eu vou fazer. Uma igreja machucada, uma igreja ferida. Deus me ministrou o coração para trazer essa palavra, porque nós não podemos nos recordar e viver dos ambientes passados, e você vai entender isso. Aquilo que nos aflige. A Bíblia diz que Abraão fez tudo o que a sua esposa desejou, conforme ela falou, capítulo 21, versículo 16. Ele fez. Ele despediu Sara.
E Sara foi embora, e a palavra de Deus diz que ela chorou, chorou, chorou muito. Sabe aonde que Agar chorou muito? Sabe aonde Agar errou? Quando ela, como eu e você, sentiu medo. Queridos, a palavra de Deus diz que o medo, ele não é um sentimento. O medo, ele é um espírito maligno. O Senhor diz, porque eu, o Senhor, não vos dei, 2 Timóteo, você que é como eu e gosta de anotar tudo, capítulo 1 e versículo 7, 2 Timóteo, capítulo 1 e versículo 7, diz o Senhor, Ele não nos deu um espírito de medo, mas um espírito de ousadia, esse Ele nos deu. O Senhor liberou para nós um espírito, uma unção nova nesta noite, uma unção de ousadia. Agar, ela ela chora, porque ela sente medo, e o medo só tem um único objetivo: paralisar a mim e a você, frustrar os planos de Deus para a nossa vida. Mas nessa noite, o Espírito do Senhor Jeová está sobre a minha vida, porque Ele me ungiu nessa área. Eu quero dizer para você, eu vivi dias de muito medo. Eu olhava para a minha vida e dizia que nunca mais eu ia conseguir, nunca mais eu ia estar aqui, nunca mais eu ia conseguir compartilhar alguma coisa que Deus estava fazendo ou havia feito na minha vida. Eu quero dizer uma coisa para você: Deus fez grandes coisas na minha vida. Eu conto ela todos os dias que eu posso contar, mas eu não vou viver de glórias passadas. Deus tem muitas coisas para fazer na minha vida, na minha casa, e eu prossigo para esse alvo, eu prossigo para esse prêmio, eu vou alcançar o que está proposto diante de mim. Mas Agar sentiu medo, Agar temeu, através do comportamento de Sara. Deus estava assinando uma carta de alforria para aquela mulher, para aquela escrava, para aquela serva, porque Deus tinha promessas para a vida dela. Eu quero que você deixe a sua Bíblia aberta comigo e acompanhe, porque Deus faz grandes promessas para ela. O Senhor supre, o Senhor acompanha essa mulher, o Senhor vai com essa igreja. Deixa eu dizer uma coisa para você: Deus nunca vai enviar você para lugar nenhum sem que a sua presença vá com você. E se você tiver dúvida, diga para Ele que você não aceita que anjos, que homens vão com você. Diga para Ele que você só se move diante da presença dEle. Se Ele for com você, porque essa é uma promessa para a sua vida. Ele disse isso para Josué. Ele disse: Josué, eu não te deixarei, eu não te abandonarei, eu estarei com você por onde você for, e todos os dias da sua vida. Você tem essa promessa. Não temas, Agar, o Senhor vai contigo. E a palavra de Deus diz, no capítulo 21, acompanhe comigo, 21 aí de Gênesis, no versículo 14, a palavra de Deus diz que Abraão despede aquela escrava, mas ele dá para ela pão e água. Repete comigo esses dois elementos: pão e água. Pão e água. O pão e a água da vida fazia parte do trajeto daquela mulher. Você consegue compreender isso? Deus estava presente para suprir as necessidades daquela mulher. Deus estava assinando a carta de alforria dela, porque Deus havia prometido para ela que através da gestação daquela criança, Ele iria prosperar muito a vida dela. Deus sempre estará conosco. Mas Agar olhou para trás. Agar olhou e deve ter lembrado da sua vidinha. Agar queria continuar, irmã, varrendo todo dia o quintal da sua senhora.
Ela não queria ter a sua própria casa. Ela não queria confiar no Deus que a estava enviando, porque Ele estava presente. Ela deve ter pensado: melhor ficar lá varrendo, gerando os filhos quando ela quiser. Melhor ficar com o marido dos outros do que ter o meu próprio marido. Melhor ficar vivendo como uma concubina do que como uma esposa. Querida, querido, você que entrou aqui nessa noite, Deus, Ele não vai impor nada a você. Mas existe um projeto mirabolante do Pai do céu para a sua vida e através da sua vida. Deus deseja executar isso na sua casa, para que ela seja um espelho, um reflexo dos milagres dEle. Você compreende? Deus queria fazer isso na casa de Agar, mas ela teme, ela tem medo, e a palavra de Deus diz que ela chora muito. Ela chora porque ela começa a ver que a água começa a acabar. A Bíblia diz que ela começa a chorar, a entrar em desespero. Deixa eu falar uma coisa para você. Você está aqui nessa noite porque você foi trazido por Deus. Você estava no encontro Curados para Curar porque Deus te levou lá, querido. Isso é crescente, isso não vai parar nunca mais. Isso vai te perseguir, essa verdade vai te perseguir. Ele tocou você, Ele deixou as suas digitais em você. Ele deixou essa verdade na sua casa, na sua história. Eu estou vivendo isso. Eu estou vivendo curada. Estou aqui para trazer uma palavra de cura sobre a sua vida. Você não pode parar. Você não pode olhar para trás. Porque o objetivo do parar, lançado em nossos corações pelo medo, é nos mobilizar. É para que não avancemos. É para que não prossigamos e alcancemos o prêmio da soberana vocação proposta por Deus, que está garantido para nós em Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Está diante de nós. Mas o que tem me feito temer? O que tem me feito parar e negociar com medo e dar ouvidos ao medo? A minha carne. Eu tenho que prosseguir. O recordar, o parar, me fará recordar da minha velha casa, me fará ter saudade dos meus velhos ambientes, porque eu não consigo ver nada diante de mim. Deus está trazendo e fazendo nova todas as coisas. Eu quero que você creia e receba isso. Para de se preocupar porque eu só recebo um salário mínimo. Para de se preocupar porque eu só tenho uma casa e eu vivo do aluguel dela. Para. Porque Deus, Ele é poderoso para fazer infinitamente mais e mais na nossa vida do que nós pensamos, imaginamos, idealizamos. A palavra de Deus diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram. Ei, você e eu não temos capacidade de entender. Por mais que Ele tente, que Ele invista, que Ele esteja nessa noite apelando, creia, acredite e só prossiga acreditando, está diante de você. Por mais que Ele faça para você apelos, investimentos, o medo vai tentar te parar. E o que Ele vai fazer? Quais são as armas que Ele vai usar para te parar? Fazendo você recordar o seu passado. E aquela escrava teve medo, porque ela teve medo de perder. A água estava acabando. Mas o apóstolo Paulo diz: você precisa se esquecer de tudo que passou, porque o novo está por vir. Mas eu estou cansada, pastor, eu chorei a noite toda. Mas há uma alegria preparada, há uma promessa de alegria sobre a minha casa e sobre a sua casa. Não, você não entendeu para falar esse glória a Deus assim, murcho.
Que glória a Deus, há uma promessa de alegria pelo amanhecer para você. Creia, crente, viva! Comece a viver isso. Comece a celebrar nessa noite isso. A alegria do Senhor é a nossa força. O que eu vejo é muito pequeno. Sabe, pastor? É pequeno, mas eu sei que vai chover, amor. Eu sei que é uma abundante chuva. Porque o meu Deus é fiel, Soninha. O seu Deus é fiel. Você precisa permanecer fiel, acreditando, confiando, prosseguindo, porque Ele te chamou para isso. Sabe qual o propósito, o objetivo desse cenário que está pintado diante de você? Aqui, ó. Sabe qual o propósito do cenário negativo? O objetivo desse cenário falido e fracassado diante dos seus olhos? Sabe qual é? Te fazer retroceder, te engessar, te mobilizar. A palavra de Deus diz que a mulher de Ló, por ficar presa ao seu passado, mas era tão bom. Querido, se eu ficasse me recordando de quem esse homem era financeiramente, hoje ele não tem nem salário, nem eu. Se eu parasse para chorar isso, oh Senhor, aquele salário que ele tinha. Esse homem era agiota, gente. Hoje eu falo porque ele é livre. Jesus libertou ele. Para a glória de Deus que eu falo isso. Eu não tinha um marido, eu não tinha um amigo, eu tinha um agiota dentro de casa. Ele chegava de viagem, ele abria assim aquele monte de dinheiro na mesa. Eu ficava assustada. Falava, meu Deus. Quando ele acabava de suando, contar aquilo tudo, tinha um monte de carro na porta esperando para trocar cheque com ele. E quanto mais ele ganhava dinheiro, mais o dinheiro ganhava ele, mais eu o perdia para o dinheiro. Você consegue compreender? Quanto mais ele ganhava dinheiro, mais o dinheiro ganhava e mais eu o perdia. Hoje eu não troco as riquezas que Deus me deu por nada que eu vivi lá naquele passado. Quando ele acabava de trocar o dinheiro dele, ele botava um shortinho, uma camiseta, tirava o chinelo do pé e ia. Ele ia. Eu não troco, eu não paro, eu prossigo, eu continuei, eu chorei muito, como Agar, até que o anjo do Senhor falou assim para mim, ei, como falou para Agar, pastor? Por que você está chorando? Quando eu estava adorando lá no altar, eu via você chorando lá atrás. Mas quando você chorava, e ele estava lá, ó, eu via ele colocando uma coroa cheia de pedras na sua cabeça. E eu falava assim, de que vai me servir coroa? Aí ela falou, se você sabe o que significa, tem salvação entrando na sua casa, tem salvação chegando no seu lar. Pastora Ruth, pastor Eliseu, dias depois estava descendo as águas, batizando ele e meu filho junto. Não olhe para trás, não olhe para o dinheiro que você deixou lá, que você perdeu, que você não possui mais. Prossiga para o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. É melhor, é maior, é certo. A agiotagem não leva, a enfermidade não leva. A UTI não leva. Não leva.
porque Ele me garantiu, Ele me assegura, Ele me garante. Eu falo para Ele: e se eu possuísse todas as coisas e você já não estivesse mais aqui? De que me adiantaria? Ele te garante. Nele você pode descansar, Agar. Você está sendo humilhada, Agar. Você foi despedida. Te mandaram embora. A porta se fechou. O aluguel venceu e você não sabe o que fazer. Ele sabe. Ele te garante. Se movimente, Agar. Não pare. Não tenha medo. Avance. Quantas vezes eu chorei e tive medo. Eu falei: Senhor, porque o cenário era pintado toda hora. Toda hora eu via o que Satanás planejava fazer na minha história, na minha casa. Toda hora eu vivia um pouquinho flash. E eu falava: Senhor, eu não vou suportar. E Ele falava assim para mim: eu estou com você. Eu segurava na mão dEle e Ele me fortalecia. Eu continuava, eu conseguia prosseguir, caminhar mais um pouco. E eu estou aqui nessa noite porque Ele está segurando nas minhas mãos. Eu estou aqui nessa noite porque aquilo que Ele faz na minha vida e na sua vida é contínuo e é crescente. Isso está crescendo dentro de mim. Isso vai chegar até o céu. Isso vai chegar na sua casa. Isso vai chegar em toda Marataízes. Porque você vai levar. Você vai transferir essa unção. Você compreende? Você compreende porque Marataízes hoje não está aqui? Nesse tempo Ele está despedindo Agar. Ele está enviando Agar, mas Agar precisa entender. Ele vai exaltar você, Agar. Esse ambiente não é para te matar, não é para te destruir. Não é humilhação. Ele falou comigo: não é humilhação. Você vai ver como eu vou exaltá-la. Você vai ver o que eu vou fazer dela e desse menino. Só, queridos, que Agar, chega um momento, ela tem medo. E ela quer abandonar o menino. Ela começa a chorar. E a Bíblia diz que ela quer abandonar a criança. Faz o quê? Quando fala de mulher, igreja, faz o quê? A alusão. E quando a Bíblia fala de uma criança, gente, a gente tem que pedir ajuda aos universitários. Quando a Bíblia fala de uma criança, ela fala de um ministério, né, Mari? De um ministério. Sim ou não, Mari? Ministério. Quando Deus me chamou para cuidar do Centro de Recuperação Sentinelas, cuidar de meninas, eu sonhei com um monte de criança. Eu falei: será que Deus vai me botar para trabalhar no colégio? Eu sonhei com uma casa grandona, irmão Júnior, cheia de meninas, tudo com as canequinhas azul na mão, de plástico. Vou trabalhar no colégio. Nada. Era um ministério que Deus estava me dando para eu cuidar de vidas. E você sabe o que Agar queria fazer com o ministério dela, com a ferramenta que ela tinha para ser promovida? Ela queria abandonar, porque ela achava que a criança ia morrer. Deixa eu falar uma coisa para você, um segredo. Sabe o que vai te manter vivo e vai te fazer prosperar? É o seu ministério. É quando você estiver fazendo o que Deus te chamou para fazer. A palavra de Deus diz no livro de Romanos, no capítulo 12, no versículo 2, que nós vamos experimentar as 3 fases da vontade de Deus.
a boa, a agradável e a perfeita vontade de Deus. Mas sabe quando que nós vamos experimentar tudo isso? Ele fala assim, o apóstolo Paulo escrevendo aos Romanos: eu não quero que vocês se conformem com o mundo. Eu quero dar um conselho para vocês. Apresentem-se. Apresente o corpo de vocês, a vida de vocês, como um instrumento santo, um instrumento vivo e agradável a Deus, porque isso será um culto racional. Deus está chamando você para se render a Ele, para apresentar a sua vida a Ele como uma ferramenta poderosa. Aí Ele diz assim: sabe o que vocês devem fazer? Quando vocês chegarem diante de uma adversidade, diante de uma casa destruída, diante de um episódio de falência, vocês não vão se conformar com esse cenário. Vocês têm a mente renovada pela palavra de Deus. Há um poder em vocês, há uma autoridade sobre a vida de vocês. Vocês vão transformar. Diga: eu vou. Diga: eu vou. Como exército, eu vou. Deixa o inferno ouvir, eu vou transformar as adversidades em bênção pelo poder renovador da palavra de Deus. A minha mente, diga: a minha mente foi renovada pela palavra de Deus. Amém? Como é que você vai fazer quando você passar numa casa? Queridos, outro dia eu estava vivendo um negócio terrível. Do lado da minha casa, alugaram a casa, e tinha uma menina desesperada gritando: ai, ai, socorro, socorro. Pá, pá. Falei: meu Deus, o que eu faço? A palavra de Deus diz que aquele que se mete em questão alheia é como pegar um cão danado pelas orelhas. Você pegar um cão danado pelas orelhas, ele vai rasgar você. Falei: mas eu também não posso me acomodar diante desse cenário. Senhor, o que eu faço? Senhor, o que eu faço? Falei: Senhor, eu vou para a rua e lá só vai me mostrar. Quando eu cheguei na rua, já tinha um monte de gente. Era um pai agredindo uma criancinha. Deixa eu falar uma coisa para você. Deus está te chamando nesse tempo para não se conformar com aquilo que o mundo tem tentado implantar, com aquilo que o mundo tem tentado pintar diante das casas, das famílias, na igreja, mas para você ser um agente transformador. Deus está dizendo para você, você que entrou aqui nessa noite, que tinha medo no seu coração, que estava frustrada porque você foi despedido, despedida, você estava se sentindo só, você teve medo no seu coração, de que nada mais pudesse dar certo, de que essa porta nunca mais se abrisse, de que ela ou ele nunca mais voltasse, de que era o fim de tudo. Deus está dizendo para você: prossiga, vem para mim, continue, porque eu estou com você, o Senhor está com você. Você recebe isso no seu coração nessa noite? Você crê que Deus está com você? Ei! Sabe o que o medo faz? O medo nos aprisiona, o medo nos mobiliza. Ah, porque eu vou dar alguns exemplos. A minha mãe, ela teve câncer. Quantas vezes eu fiquei doente e quando eu chegava no médico eu falava assim: minha mãe teve câncer. Ele: ah, tá. Mas a sua mãe, qual câncer que a sua mãe teve? Ah, esse, assim. Não, mas você não tem isso não. Mas eu já ia, porque a minha mãe teve câncer. Eu tinha medo de ter câncer. Você já viu, mãe, pai? Quando uma criança cai, se machuca, você pega o seu e fala: senta aqui, então você vai cair também. Isso é medo, né? Sobe a rampa não. Ah lá, ó. Arthur caiu, hein? Você vai cair também. Isso é medo. Um espírito que te atormenta, que te engessa, que determina o que você vai viver, o que você vai fazer. Era isso que Agar estava vivendo. Engessada pelo medo. Quando a mulher de Ló, ela sentiu medo ao olhar para trás, a palavra de Deus diz que ela ficou para sempre
para sempre uma estátua imobilizada. Deus requer de nós atitudes, confiança. Deus é Deus de promessas. Ele tem promessas. Ele lhe fez promessas. Ele havia feito promessas a Abraão. Ele disse para Abraão, pastor, que nele, através dele, seriam benditas todas as famílias da terra. Tem família aí? Levanta a mão para eu ver. Isso tudo é família? Somos benditos do Senhor, queridos. Há uma promessa de Deus e não minha. Essas não são as minhas palavras. Essas não são promessas feitas por mim, pelos pastores da igreja. Essa é uma promessa feita por Deus. Bendito, bendita. Dá para você acordar e catucar essa pessoa que está do seu lado e dizer para ela: ei, não é para chorar não. Não é para chorar, é para continuar. Ele estava por tornar aquela mulher mãe de uma nação. Promessa feita por Deus. No mesmo capítulo 21, aí no versículo 13. Eu vou ler. Aleluia. Você que está gerando aí filhos espirituais, você que está fazendo parte do Projeto Gol, Deus tem uma promessa para a minha vida, para a sua vida. Eu não gero mais filhos biológicos, mas eu gero filhos no meu coração. Eu estou com grandes expectativas com esse projeto. Eu tenho 3 novos vizinhos. Na frente da minha casa tem 2. Do meu lado tem mais uma família. Eu estou com expectativa de que esses filhos nasçam. Eu quero vê-los sorrindo, se alegrando. Talvez você, como eu, não gere mais filhos biológicos. Mas Deus deseja usar o seu coração para gerar filhos espirituais nesse tempo. Deus deseja alcançá-los. Aleluia. Capítulo 21. E versículo o que eu falei? 13. Diz assim: mas também do filho desta serva farei uma, porquanto é tua. Querido, ele tinha feito uma promessa para Abraão. Porquanto do filho dessa serva farei uma grande nação. Nossa, gente, você era para você estar pulando, jogando a cadeira para cima. Cadê os servos? Cadê aqueles que recebem essa palavra no seu coração? Cadê aqueles que acreditam que Ele é Deus de promessas? Cadê aqueles que acreditam que Ele é Deus fiel e cumpre o que prometeu? Glorifica o nome dEle e diga: Senhor, como eu. Hoje eu chorei porque ele não estava aqui, meu filho não estava aqui. Mas eu falei: se eu gerei ele para você, Jesus. Eu gerei ele para o teu reino, para a tua obra, para que ele seja um instrumento da tua glória. Né? A gente ganha, consolida, discipula, mas na hora de enviar dói pra caramba. A gente não quer enviar. A gente não quer cumprir a escada do sucesso com tanta excelência. A gente não quer desapegar, né? Na hora de enviar, eu quero que mora um na esquina, o outro na outra, o outro na outra rua, tudo pertinho. Não é assim? A gente quer pai e mãe, mas Deus está gerando filhos nesse tempo para serem como flechas tiradas da sua aljava, para serem lançados. O Senhor tem pressa. Coloca a mão no seu ventre, no seu coração. Você que pode gerar, você que pode gerar de alguma forma, como eu estou gerando aqui, tá, gente? Coloca a mão no seu coração, no seu ventre e diga: Senhor, como Ana, Senhor, tudo que eu gerar será para Ti instrumento de uma grande nação. Será, Senhor, o projeto de uma grande nação a ser conquistada, em nome de Jesus. Um dia eu estava no encontro e meu filho começou a adorar o Senhor.
E eu estava limpando o banheiro naquele encontro, lavando o banheiro lá no chão. E eu comecei a ouvir a voz dele lá no campo, adorando o Senhor, chorando ali. Ele falou: enquanto, Ana, você chora, Samuel está sendo gerado no meu coração. Recebe isso no seu coração. Saiba que aquilo que Deus te deu, aquilo que você possui, é ferramenta para a glória de Deus. Já está diante de você. Todos os medos estão baseados no nosso passado, querida. Frustração que você teve, decepção. Alguém já fez isso, já passou por isso. Eu vi o meu vizinho, o meu papagaio. Foi assim com meu pai, foi assim com a minha mãe. É assim lá, é assim. Querida, deixa eu falar uma coisa para você. Deus, Ele tem compromisso com aqueles que têm compromisso com Ele. O Espírito do Senhor está neste lugar, nessa noite. A palavra de Deus diz em Lucas, no capítulo 9, que aquele que lança a mão do arado e olha para trás, ele não é apto. Não olhe para trás, prossiga. Não é apto. Olhar para trás vai determinar o que você vai viver. Vai imobilizar você, vai engessar você. O passado não é o seu ambiente de estar, de viver, de proliferar. Deus tem algo novo para fazer nas nossas vidas. Eu queria convidar você nessa noite a ficar de pé nesse lugar. Aleluia. Eu não sei, como eu já disse, o motivo que você entrou aqui nessa noite. Mas o seu motivo da sua vinda aqui nessa noite foi por uma frustração, uma decepção. Foi porque você chorou ou está chorando de alguma forma. Eu quero dizer para você que há um projeto de Deus. Há um projeto arquitetado pelo céu para transformar esse cenário. Isaías também um dia foi liberado pelo Senhor, olha aí, para levar uma notícia a Ezequias. E dizer para Ezequias que era o fim para ele. Quem conhece essa palavra? Isaías é liberado para ir na casa de Ezequias e dizer: Ezequias, Ezequias, o Senhor mandou te dizer para você colocar a sua casa em ordem, colocar as coisas em ordem, porque você vai partir, você vai morrer. E a palavra de Deus diz que Ezequias chorou muito. Talvez como Ezequias você esteja olhando para todas as coisas e dizendo: acabou, não tem mais jeito, é o fim. Eu não sei o que fazer. Talvez você entrou aqui nessa noite por isso. Sim, você está no lugar certo para ouvir o que Ezequias ouviu. A palavra de Deus diz que Deus, quando ouviu o clamor, o choro, o pranto de Ezequias, e Isaías, que havia ido levar o recado para Ezequias, a Bíblia diz que Isaías ainda estava no pátio da casa de Ezequias, na área lá fora, não tinha ido embora ainda. A Bíblia diz que o Senhor não suportou as lágrimas de Ezequias e disse assim: Isaías, volta lá, volta lá, feche os seus olhos. Veio a minha palavra do Senhor, e Deus está mandando eu dizer para você: Ele vai acrescentar nessa situação. Ele vai transformar esse cenário. O Senhor disse para Isaías: volta lá, Isaías. Você sabe por que eu estou aqui nessa noite? Eu estou de volta nesse lugar porque Ele me mandou dizer e voltar a esse lugar para dizer para você: Ele vai acrescentar a sua vida, Ele vai acrescentar os seus dias, Ele vai mudar essa situação. Creia, recebe isso, se alegre. Você sabe,
Quando Agar estava ali chorando também. O cenário hoje é de lágrimas. Eu também chorei quando entrei aqui nessa noite, mas já estou alegre. Eita glória. Quando Agar estava ali chorando, porque a água estava acabando e o menino ia morrer, o anjo bateu no ombro de Agar e falou assim: Ei, dona escrava, ei, dona Agar, até quando tu vais viver como uma escrava? Que pensas que não tem direito à herança do teu Senhor? Que não recebe as promessas do Altíssimo? Até quando vais viver como uma escrava? Sem crer, sem esperança. Tu tens um pai, querida. Tu tens um pai, amado. Tu és herdeiro. Ora, para de chorar, Agar. Abra os olhos, Agar. O anjo disse a ela: Ei, bateu no ombro dela. Vai ficar chorando ou vai abrir os olhos para ver o que o Senhor está fazendo? Ora, eu vou olhar, eu vou continuar, eu vou prosseguir. Eita Deus maravilhoso. Quando o pastor falou que o Senhor restaurou a minha asa, eu acreditei, pastor. Eu acreditei e comecei a voar. Eu podia ter dito: pastor, sabe tudo, o pessoal da igreja contou tudo que eu estou passando, e ele, tadinho, está querendo me levantar de alguma forma. Eu tinha opção, querido. Você tem opção nessa noite de viver como filha de Deus, como filho de Deus, como herdeiro do trono. Deixa esse leão rugir, deixa esse leão bradar. Você vai escolher nessa noite. Ei, demarca esse território, pisa nesse lugar, toma posse desse lugar. Oh, caramba. Diga para o inferno, diga para esse cenário: quem é o Deus que te levanta? Quem é o Deus que te trouxe? Ei! E o anjo disse a Agar: eu ouvi o teu choro. E ela com o olho fechado, chorando. Abra os seus olhos, minha filha. Ei, querida, abra os seus olhos. Dá para você abrir o olho. Dá para você ver. Ela estava chorando por água. Ela estava temendo a morte do filho. E quando ela abriu o olho, a palavra de Deus diz que ela estava diante de um rio, diante de uma fonte. Dá para você ver o que ele fez, o que é que ele está fazendo, quem ele é. Ele é uma fonte. Não negocie, não chore, confie, acredite. Abra os seus olhos e veja. Há tão grande luz, há tão grande salvação. Existem pelejas, querido, que nós não vamos pelejar nelas, porque fomos eleitos e escolhidos para adorar ao Senhor. Fomos eleitos e escolhidos para adorar o Senhor. Existem pelejas que temos que ficar de pé apenas. 2 Crônicas 20:17, e ver o que ele vai fazer. Está conseguindo não? Levanta a mão, você que não está conseguindo. Levanta a mão, você que não está conseguindo transformar, porque ele quer fazer um milagre na sua vida. Sai do seu lugar, você que não está conseguindo, e vem aqui diante daquele que tudo pode, que nada é impossível para ele. Sai do seu lugar, vem cá que eu vou orar por você. Sai do seu lugar. Você que tem uma situação e não consegue fazer nada por ela, não consegue transformar essa situação, né? Olha para mim. Eu fiquei 29 dias dentro de uma UTI, com a minha vida, que o meu marido é a minha vida, entubado, dependendo de respirar por aparelhos. Presta atenção. E eu falei para ele assim: eu não posso, Deus, fazer nada.
Ele falou assim: mas eu posso fazer tudo. Geração de improváveis, nós, que ninguém acredita, mas que Deus quer fazer tudo por nós e em nós. Por mim, por mim e em mim, através de mim, melhor. Quando Ele fizer em você, na sua casa, nessa situação, deixa eu te falar uma coisa, contar um segredo. Sabe por que você está vivendo isso? Porque você vai ser instrumento de cura para muitas pessoas que estão vivendo essa situação. Ele vai deixar a glória dele, Ele vai tocar, Ele vai deixar uma unção específica, e aí você vai ser instrumento de cura. Porque essa casa tem uma unção específica de cura, sim ou não? Você pode glorificar? Porque nós clamamos e Jesus curou, ressuscitou o morto. Eu vi, ele estava morto. O médico da UTI, Dr. Wallace, dizia para mim: vocês têm fé? Apeguem-se à fé de vocês, porque nós não podemos fazer nada a não ser esperar que a fé de vocês produza algum resultado nesse ambiente. Olha lá ele lá. Vão me perdoar os homens que estão neste lugar, mas ele é o mais lindo, é o mais cheiroso. Ele usa Malbec, ele é delicioso, ele é lindo. Aleluia. Deixa eu falar uma coisa para você. Sabe por que eu estou aqui hoje? Para curar a sua história. Porque amanhã, para provar para você que o Deus que curou a minha história, a minha família, vai usar você para curar a história de outras pessoas. É só para isso. É só para isso. Nós somos instrumento da glória. Somos tocados. Somos ferramentas afiadas para um tempo. Ninguém conta a sua história como você, Lucinéia Merique Farias. Sei seu nome todinho, seu endereço. Não sai não que eu vou atrás. Né, pastor? Olha aí. Filha da casa, prata da casa, né? Deus vai fazer. Mas porque através de você as águas fluam, o rio flua. É para a glória dele, boa. É para a glória dele. Você vai ver. Parai, Josué, ficai de pé e veja tão grande salvação. Aleluia! Tem pelejas que a gente só vai ver Ele pelejar por nós. Aleluia! Mas você precisa voltar e glorificar, tá? Volta e glorifica. Amém? Só mulher, só ousada. Os homens dessa casa não tem problema. Eles não têm problema, eles não choram. Eita, homem forte, Lu. Eles não choram, eles não têm problema. Eles não vão para UTI chorar. Eu falei: meu filho, se você me visse 29 dias entubado, ele para. Aguento não, minha filha, aguento não. Né, Benê? Larga esses homens, né? Os homens não podem sentir uma dor de barriga. Ai, estou morrendo. Aleluia. Olha o que Deus está fazendo na sua vida, dizendo para você que Ele tem o controle dessa situação. Eu tenho o controle, diz o Senhor, dessa situação. Eu só quero usar você. Ele só usou Sara para mudar a história de Agar, para dizer para ela: garota, você vai ser mãe de um cara que vai ser responsável por uma nação. Dele vai exceder uma grande nação. E deixa eu falar para você, eu estou te lembrando de uma coisa. Existe uma promessa sobre a sua vida. Através de Abraão serão benditas todas as famílias da terra. Você esqueceu disso? É só um momento. Eu não me esqueci de ti. É um leve momento, mas eu vou trazer o eterno peso da minha glória sobre vocês. O eterno peso da glória de Deus. Pai, aqui estão essas filhas que
assim como eu um dia chorei tanto, Senhor, até entender que eu era instrumento da sua glória, até entender que através da minha casa o Senhor manifestaria o teu poder. O Senhor precisaria de um ambiente de caos para provar que todo ambiente de caos se submete ao teu poder. E eu vi o Senhor fazer isso na minha casa, Deus. Agora, Deus, é com ousadia que a tua palavra diz que eu tenho que ter. Eu não tenho medo disso. É com ousadia que eu declaro sobre a vida de cada uma dessas pessoas que isso, essa enfermidade, essa adversidade não é para a morte, mas é para a manifestação do eterno peso da tua glória, Senhor. O Senhor deixará marcas extraordinárias nessas pessoas. O Senhor deixará unções específicas sobre cada uma dessas casas aqui representadas, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, eu as abençoo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus.